Curso Redação Nota 10, Modalidades de uma Redação. Aula de hoje, o texto dissertativo. Boa aula! Na aula de hoje, aprenderemos como se faz uma redação do tipo dissertação. Quando a prova pede para a gente escrever uma redação do tipo dissertativa, normalmente a redação deverá ser dissertativa e argumentativa. Este é um tipo de redação que mais é cobrado em provas em geral. Alguém poderá agora estar se perguntando, mas afinal de contas, o que é uma redação do tipo dissertativa argumentativa? É o que veremos em seguida. Em uma redação do tipo dissertativa, o examinador da banca de provas, ou seja, a pessoa que organizou a prova, vai querer saber qual é a sua opinião sobre um determinado problema e também vai querer saber em que você se baseou para ter esta sua opinião. Além de querer saber qual é a sua opinião, ele também espera que você apresente uma possível solução para o problema. Em resumo, quando você estiver escrevendo uma dissertação, você precisa tentar convencer que a sua opinião está correta. Além disso, deve mostrar que a solução que você apresenta para o problema pode resolver a questão. Veja o seguinte diálogo. Você gosta de lanchar junto com as coleguinhas, Mariana? Sim. E por qual motivo você gosta de lanchar com suas amiguinhas? Porque sim. Quando a gente escreve uma dissertação argumentativa, a gente não pode dar a nossa opinião e fazer como a Mariana fez. A gente precisa explicar o porquê da nossa opinião. Normalmente, uma dissertação argumentativa é formada por uma estrutura padrão, que é dividida em 3 partes, veja. A primeira parte é a introdução, a segunda é o desenvolvimento e a terceira é a conclusão. É muito comum o examinador da prova pedir para você escrever toda a redação em aproximadamente 30 linhas no total. Normalmente, o bloco do desenvolvimento é a maior parte da redação. Assim, num total de 30 linhas, a introdução pode ter 5 linhas, o desenvolvimento 20 linhas e a conclusão 5 linhas. Na dissertação argumentativa, o examinador apresenta um problema para você opinar, para você dizer por que pensa desta forma e para você indicar o que se deve fazer para resolver o problema. Veja um exemplo, uma sugestão. Temos aqui a estrutura de uma dissertação argumentativa formada pela introdução, pelo desenvolvimento e pela conclusão. Aqui na introdução, você vai preparar o terreno, ou seja, quando você estiver fazendo a introdução, escrevendo a introdução, você prepara o terreno antes de dar a sua opinião sobre o problema que está contido no tema. Não diga ainda qual é a sua opinião. No desenvolvimento, você pode começar falando sobre fatos que podem ser históricos, ou seja, antigos da história, ou fatos atuais, que tenham ligação com a sua opinião, que você vai dar daqui a pouco. Somente depois de mostrar esses fatos é que você finalmente diz qual é a sua opinião sobre o tema proposto. E aqui na conclusão você diz claramente qual é a sua opinião e o que deve ser feito para solucionar o problema apresentado no tema da redação. Então, basicamente, a estrutura de uma dissertação argumentativa é esta: introdução, desenvolvimento, conclusão, e em cada um destes blocos você deve fazer como sugerimos. Na introdução, preparar o terreno, no desenvolvimento, apresentar fatos históricos ou atuais que tenham ligação com a sua opinião, e na conclusão você apresenta claramente a sua opinião e em seguida sugere uma solução para o problema. Vejamos agora um exemplo prático de texto dissertativo sobre o tema, por exemplo, a publicidade infantil em questão no Brasil. Vamos supor
que este é o tema da nossa redação e que nós somos contra o excesso de publicidade infantil. Vimos que, na introdução, a gente pode preparar o terreno antes de dar a nossa opinião sobre o tema. Então vamos pensar um pouco. O que poderíamos escrever sobre o que sabemos de publicidade para crianças? Bem, após anotar algumas ideias no rascunho sobre o assunto, a gente poderia iniciar a introdução dessa forma. É comum vermos comerciais direcionados ao público infantil, isso é verdade, com a existência de personagens famosos, músicas para crianças e parques temáticos. A indústria de produtos destinados a essa faixa etária cresce de forma nunca vista antes. No entanto, tendo em vista a idade desse público, surge a pergunta: as crianças estariam preparadas para o bombardeio de consumo que as propagandas veiculam? Vamos analisar agora o que escrevemos nesta introdução. Perceba que todas estas informações escritas aqui na introdução são de conhecimento público, ou seja, todo mundo sabe disso. É só uma questão de pensar um pouquinho antes de começar a escrever. Como o objetivo de uma dissertação é convencer o leitor, em vez de dar logo a nossa opinião, fizemos primeiro uma preparação do terreno. Na introdução, nós falamos de coisas pertinentes ao tema e, no final, lançamos uma dúvida para o leitor. Essa dica de lançar a dúvida para o leitor abre caminho para a gente introduzir a nossa opinião em seguida no desenvolvimento. Aqui, no desenvolvimento da dissertação, a gente pode começar falando sobre fatos, que podem ser fatos históricos ou atuais, que comprovem o poder da publicidade sobre os adultos. Assim, se a gente conseguir isso, a gente mostra que a publicidade tem poder sobre os adultos. E aí vai ficar fácil convencer o leitor de que a publicidade tem poder sobre as crianças, que são naturalmente mais sensíveis que os adultos, e dessa forma mostrar nossa opinião que é contra o excesso de publicidade. Então, pensando um pouco, poderíamos começar o nosso desenvolvimento mais ou menos assim. Desenvolvimento. Há quem duvide da capacidade de convencimento dos meios de comunicação. No entanto, tais artifícios já foram responsáveis por mudar o curso da história. A imprensa no século XVIII disseminou as ideias iluministas e foi uma das causas da queda do absolutismo. Mas não é preciso ir tão longe. No Brasil, redemocratizado, as propagandas políticas e os debates eleitorais são capazes de definir o resultado de eleições. É impossível negar o impacto provocado por um anúncio ou uma retórica bem estruturada. Olhando mais de perto o desenvolvimento que acabamos de começar a escrever, veja os argumentos que foram utilizados para mostrar o poder da propaganda. Primeiro, a propaganda ajudou a acabar com o regime absolutista no século XVIII. A propaganda já definiu o resultado de eleições. E agora, no final deste trecho, em vez de uma dúvida, como fizemos na introdução, ou pergunta, fizemos uma afirmação. Afirmamos que é impossível negar o impacto dos anúncios. Para encerrar este desenvolvimento, que é a maior parte da dissertação, daremos um exemplo prático do poder da publicidade sobre as crianças. Depois disso, o leitor estará completamente preparado para aceitar a nossa opinião, que é contrária ao excesso de publicidade infantil. Prosseguindo nesta segunda e última parte do desenvolvimento, agora que a gente já deu exemplos de como a propaganda influencia a história, as eleições e, consequentemente, as pessoas adultas, iremos dar um exemplo prático de como a propaganda poderia influenciar fortemente uma criança. Então, pensando um pouco, poderíamos terminar o nosso desenvolvimento escrevendo mais ou menos assim. O problema surge
quando tal discurso é direcionado ao público infantil. Comerciais para essa faixa etária seguem um certo padrão, enfeitados por músicas temáticas. As cenas mostram crianças em grupo, utilizando o produto em questão. Tal manobra de marketing acaba transmitindo a mensagem de que a aceitação em seu grupo de amigos está condicionada ao fato dela possuir ou não os mesmos brinquedos que seus colegas. Uma estratégia como esta gera um ciclo interminável de consumo que abusa da pouca capacidade de discernimento infantil. Vejamos agora, com detalhes, este finalzinho do desenvolvimento. Agora a gente encerrou o desenvolvimento falando sobre uma criança que poderia assistir a uma propaganda onde várias crianças possuem o mesmo brinquedo e, se ela não tiver o brinquedo, seria levada a pensar, graças a seu pouco discernimento, que não poderia participar do grupo. Pronto, depois de todas estas estratégias, o leitor já estará totalmente preparado para ouvir a nossa opinião, sem contestá-la. Afinal de contas, não diremos que somos contra a propaganda infantil, porque sim, como fez a Mariana no início desta aula, lembra? Já apresentamos tantos argumentos que agora basta dizer qual é a nossa opinião, que vem resumir tudo o que falamos até agora. Na verdade, o leitor já está naturalmente esperando pela nossa opinião contrária à publicidade infantil indiscriminada. Depois de toda a preparação que fizemos na introdução e nos 2 parágrafos do desenvolvimento, agora, aqui na conclusão, a gente apresenta a nossa ideia com segurança e, em seguida, sugerimos o que poderia ser feito para resolver a questão. Então, pensando um pouco, poderíamos iniciar a nossa conclusão escrevendo assim: Conclusão. Fica clara, portanto, a necessidade de uma ampliação da legislação atual a fim de limitar, como já acontece em países como Canadá e Noruega, a propaganda para esse público, visando a proibição de técnicas abusivas e inadequadas. Além disso, é preciso focar na conscientização dessa faixa etária em escolas, com professores que abordem esse assunto de forma compreensível e responsável. Só assim construiremos um sistema que, ao mesmo tempo, consiga vender seus produtos sem obter vantagem abusiva da ingenuidade infantil. Vamos fazer agora uma rápida análise sobre esta conclusão que acabamos de escrever. Dica: sempre comece a conclusão da sua dissertação com expressões conclusivas, tais como fica claro, portanto, ou então logo podemos concluir, pois estas expressões ajudam ainda mais a convencer o leitor da nossa opinião. Afinal de contas, não podemos esquecer que o objetivo de uma dissertação argumentativa é convencer o leitor. Observe que, finalmente, apresentamos aqui a nossa opinião sobre publicidade infantil, dizendo que há uma necessidade de ampliar as leis para que elas possam limitar as propagandas, evitando os abusos, as apelações excessivas. Além disso, sugerimos que os professores possam procurar abrir os olhos das crianças nas escolas através de palestras que abordem esse assunto. Para finalizar esta aula, apresentamos aqui a visão total da dissertação argumentativa estudada na aula de hoje. Recomendamos fortemente que você faça a leitura completa da mesma, procurando identificar novamente a estrutura e os recursos que foram utilizados para expressar a ideia do autor. É claro, já estou saindo da frente para não atrapalhar a sua leitura. Fazendo tudo isso que vimos nesta aula, sua redação terá nota 10, ou melhor, poderia ter nota 1000, pois este exemplo, que serviu de base para o nosso estudo, foi a redação escrita pelo candidato Carlos Eduardo Lopes Marciano, do Rio de Janeiro, que conseguiu nota 1000 no concurso do Enem em 2009.
Reveja esta aula, observe os argumentos que ele escreveu e tente tomá-la como um modelo para suas próximas dissertações argumentativas. Por hoje, vamos ficar por aqui. Próxima aula, veremos mais exemplos de redação dissertativa. Se você gostou desse tipo de aula em PDF interativo, talvez se interesse pelo curso completo de língua portuguesa. Então, aproveite a oferta relâmpago que está acontecendo agora lá no site aprendaportuguesfacil.com.br. Aprenda todas as matérias da língua portuguesa adquirindo o seu kit completo. Peça aqui o seu kit completo.